Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar um pouco numas reflexões sobre as coisas da vida. Vamos usar como guia uns trechos bem interessantes da obra de Josival dos Santos. É um material que convida a gente a olhar para dentro, sabe? Para aqueles momentos sutis que muitas vezes passam batido no nosso dia a dia corrido. A ideia é percorrer as fases da vida, desde as primeiras descobertas lá na infância, até o peso, o valor das memórias na velhice. E tentar entender como esses fragmentos, que parecem comuns, acabam nos definindo. Vamos nessa? Vamos sim. É uma proposta muito interessante, porque toca em experiências que são universais, né? Alegrias, perdas, as escolhas que a gente faz. Mas o legal é o ângulo, valorizando o detalhe, aquilo que parece banal. A gente vai investigar como esses momentos se conectam com a nossa construção interna. É quase como pensar, sei lá, na psicanálise, como o inconsciente se alimenta dessas pequenas passagens para formar quem a gente é. Certo. E, para começar, o que seriam exatamente essas coisas da vida que o texto aborda? Pelo que entendi, não são os grandes eventos, né? É algo mais. Isso, mais sutil, são gestos mínimos, tipo segurar a mão de alguém num momento difícil, sabe? Um olhar que diz tudo, uma palavra inesperada. São aqueles sinais que lembram que viver mais do que só os marcos espetaculares. E aí tem uma conexão muito fascinante com a forma como a gente processa o mundo, né? Uma frase que você ouviu assim sem querer na infância pode ecoar por décadas. Ou uma memória que parece trivial, sei lá. A cor da parede da casa da avó pode carregar um universo de afetos, de pertencimento ou até de ausência. E o mais curioso é que não tem receita para interpretar isso, né? O valor é completamente pessoal. Sei lá, cozinhar sozinho. Para um pode ser liberdade total, para outro uma solidão que dói. É essa variedade de significados, a polissemia, né, que faz a vida ser tão imprevisível e rica. Exatamente. E o desafio que o texto coloca é justamente esse: se permitir viver sem desprezar o detalhe. Sair dessa, como ele chama, anestesia existencial da correria, essa busca incessante pelo extraordinário lá fora, enquanto ele está acontecendo aqui dentro, no ordinário, silenciosamente. A vida se anuncia numa pausa, num tropeço, no barulho da chuva. Isso faz a gente pensar, né, sobre como temos dificuldade de acolher o que parece pequeno. E tem um paradoxo interessante nisso que você falou. Essas coisas não pedem para ser lembradas, mas elas ficam. Ficam como marcas. E a transformação silenciosa que elas causam é o que, no fundo, define o valor delas. Seguindo essa linha do tempo da vida que o material propõe, a infância. Ela é descrita como uma espécie de baú de sensações, que nunca some. Cheiros, sons, sabores, que transportam a gente na hora. Quem nunca sentiu um cheiro de bolo e pronto, voltou para a cozinha da avó? É uma época de descobertas, de marcas muito profundas. Sim, com certeza. E não só as descobertas felizes, né? Tipo, aprender a andar de bicicleta e ter aquela sensação de eu consigo. Isso é marcante. Mas tem o outro lado também. O texto dá o exemplo do menino chorando no portão da escola, vivendo a primeira separação, o medo do vazio. Ali ele está aprendendo, sem palavras, que viver também é se despedir. E essa experiência lá atrás pode moldar um adulto que teme vínculos ou que tem dificuldade de deixar ir. O ponto central é esse: as vivências iniciais formam nossa base emocional, sabe? Aham. E o texto também celebra muito a curiosidade infantil, né? A imaginação. A criança que observa formigas e cria universos inteiros. Essa capacidade de se maravilhar, que, puxa, muitas vezes a gente perde depois. E claro, as primeiras dificuldades também já aparecem ali. A timidez, o medo de errar, já vão nos esculpindo desde cedo. E aquelas pequenas mortes simbólicas, como o texto chama. Tipo, perceber que os pais não podem proteger de tudo, o brinquedo preferido que quebra e não tem conserto. Isso ensina os limites da realidade de um jeito muito concreto, muito visceral. A infância é, de fato, onde o humano é fundamentalmente moldado. A gente carrega as cicatrizes e os encantos dela para sempre. E aí a gente chega na juventude. O texto descreve como uma fase
Paradoxal. Expansão e urgência tudo ao mesmo tempo. Uma pressão enorme, né? Externa e interna. Para tomar decisões que parecem definitivas. Carreira, relacionamentos, o rumo da vida. É um período de intensidade máxima. Os primeiros amores, por exemplo, são sentidos como verdadeiros terremotos existenciais. A dor de um término aos 17 anos pode parecer o fim do mundo, literalmente. Mas é justamente nesses momentos, nesses abismos, que a gente descobre uma força para se reerguer que nem sabia que tinha. A juventude acaba funcionando como um laboratório emocional muito intenso. E hoje em dia, né, a armadilha da comparação que as redes sociais amplificam demais torna tudo mais pesado. Parece que a vida é uma corrida de 100 metros, quando na verdade é uma maratona. Tem aquele exemplo do Rafael no texto. Queria música, mas escolheu engenharia por causa da família. Sentiu um vazio enorme e só foi se reencontrar anos depois, dando aula de violão. Isso ilustra bem o dilema, né? Entre o que esperam de nós e o que a gente sente que é o nosso chamado. A sugestão ali é que a escolha mais importante é a que sustenta o coração. E tem aquela ideia forte. Talvez o maior erro nessa fase seja não se permitir errar. Exatamente. E é importante lembrar que as decisões da juventude raramente são sentenças finais. A vida dá muitas voltas, permite recomeços. O peso todo vem muito dessa ilusão de que tudo depende desse momento. Mas, na verdade, a juventude é menos sobre cravar o futuro e mais sobre experimentar o presente. Aprender com os erros, duvidar, faz parte. Atravessar essa fase sem se arriscar, sem errar, pode gerar um fardo lá na frente, sabe? Do não vivido. O erro aí pode ser muito fértil, muito pedagógico. Faz sentido. Avançando então para a maturidade. O material sugere que é um tempo de olhar para trás e começar a conectar os pontos. Não que venham certezas absolutas, mas um certo reconhecimento do caminho, sabe? Mesmo com os desvios. Como o exemplo da Cláudia, que percebeu lá pelos 40 e poucos anos que as mudanças de emprego que antes ela via como instabilidade, na verdade construíram a resiliência dela. O que parecia caos vira um mosaico. Ao mesmo tempo, é a fase em que o peso das responsabilidades, contas, filhos, carreira, pode ficar esmagador. A sensação de eu não posso falhar é muito comum. O exemplo do Roberto é ótimo. Se sentindo sobrecarregado aos 50, até perceber que não precisava carregar o mundo nas costas sozinho. Aprender a dividir, pedir ajuda, delegar, reconhecer os próprios limites, são lições cruciais dessa fase. Isso questiona muito nossa cultura de autossuficiência, né? Totalmente. E parece ser um período forte de reavaliar prioridades também. O que realmente importa agora? Aquela promoção talvez já não tenha o mesmo brilho, comparado com ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama. Os valores se reorganizam. Muitas vezes, a busca é mais por paz interna do que por reconhecimento externo. A felicidade pode até aparecer na simplificação das coisas. E tem a questão de fazer as pazes com a imperfeição. A nossa, a dos outros, a da própria vida. Não é conformismo, é mais uma sabedoria, eu acho. Aceitar a realidade como ela é, buscando melhorar o que dá, mas sem exigir o impossível. Aquela citação da paciente que você mencionou é perfeita. Achava que a vida era sobre chegar a algum lugar. Hoje percebo que ela é sobre andar. O presente ganha outra dimensão, outro sabor. E os sonhos não acabam, não. Mas talvez eles fiquem mais precisos, mais alinhados com um sentido pessoal, mais íntimo. E a velhice? Como o texto aborda essa fase? Parece que é um tempo de contemplação, né? Onde as memórias ganham um lugar central. Sim, é como se a vida se apresentasse num espelho do que a gente foi. O passado ganha voz, as histórias contadas como as da Dona Helena para os netos, que transformam a vivência pessoal em legado, em ensinamento. Mas tem também os silêncios, que o texto diz que não são vazios, mas cheios de significado. O seu João, viúvo, olhando a rua e, nas palavras dele, vendo o que viveu. O olhar carrega a profundidade de uma vida inteira. E a sociedade, muitas vezes, tem uma dificuldade enorme em reconhecer o valor da pessoa idosa, além da capacidade produtiva, né? Esquece a riqueza da escuta, da presença, da memória viva que eles carregam. É verdade.
O material não foge das perdas que vêm com essa fase. O corpo muda, amigos se vão, papéis sociais se alteram, às vezes a sensação de invisibilidade. Mas contrapõe isso com aquela frase muito forte. Quando era jovem, eu queria provar tudo. Hoje, quero apenas saborear devagar. É um convite claro, né? Para desacelerar, para encontrar beleza em detalhes que antes passavam batido. E pode ser também uma grande oportunidade de reconciliação. Sabe aquelas mágoas antigas, vaidades? Elas tendem a perder força. O tempo, às vezes, traz perspectiva, suaviza julgamentos. Pode abrir espaço para o perdão, para relações mais serenas. A velhice, nesse sentido, é uma ponte entre gerações. Guarda a memória, oferece aprendizado, ensina que viver é acumular histórias significativas, não só anos no calendário. É a chance de olhar para trás e sentir, poxa, valeu a pena. São para os relacionamentos. Diz que são como espelhos que nos levantam ou derrubam e nos moldam profundamente. Sim, desde cedo a gente aprende a se conectar. E cada vínculo deixa uma marca, né? Um elogio, uma crítica, um abraço, ou a falta dele. Na vida adulta, as relações ficam mais complexas, exigem negociação, paciência, investimento constante. O exemplo da amizade do Paulo, que esfriou com a distância, mostra isso. Proximidade exige cuidado emocional contínuo. E os laços familiares, então? Trazem suas próprias bagagens, conflitos antigos. A maturidade pode ajudar a aceitar melhor, a limitar o que faz mal, a escolher as batalhas. Perdoar, nesse contexto, é muito libertador. Tira um peso. E a questão da vulnerabilidade no amor, que o texto menciona. Se entregar parece exigir uma coragem danada pelo risco da rejeição, mas é o que permite construir intimidade de verdade. Amar não é possuir, né? É presença, respeito, crescimento junto. Exato, e é fundamental entender também que nem todas as conexões são para sempre, ou precisam ser. Aceitar a natureza, às vezes, transitória de alguns relacionamentos nos liberta de muitas cobranças. Cada encontro, cada despedida, cada desentendimento, tudo isso vai construindo o que a gente é emocionalmente. Exige coragem, generosidade e muito autoconhecimento para reconhecer nossas próprias falhas e necessidades. O que fica, no fim das contas, são as histórias compartilhadas, o apoio que a gente deu e recebeu, as risadas. Os relacionamentos nos lembram o tempo todo que somos seres sociais, que precisamos uns dos outros. E as perdas, as despedidas. Outro tema central e sempre delicado. Aquele vazio que fica depois, difícil até de explicar. Aquela citação é muito impactante. Não é só ele que foi embora, foi também a versão de mim que existia quando ele estava aqui. A gente perde o outro e perde um pedaço da gente junto. Sim, é muito profundo isso. E a dor não se limita às grandes perdas, como a morte ou o fim de um casamento. Perder um emprego, um sonho acalentado por anos, uma amizade importante, também deixa marcas profundas. O exemplo do homem que se aposenta compulsoriamente e sente que perdeu a identidade, não sei quem sou sem meu crachá, ilustra bem isso. É a perda de um papel, de um sentido. O texto sugere que, diante dessa dor, o mais importante talvez não seja nem falar, mas a presença silenciosa. A escuta que acolhe, que segura o espaço para o outro sentir, sem tentar apressar o luto. E até as pequenas perdas do dia a dia, né? A juventude que vai ficando para trás, o corpo que envelhece. Essas coisas também nos moldam. Um cabelo branco, uma foto antiga. São lembretes dessas partidas silenciosas que acontecem o tempo todo. E tem um olhar interessante. A dor é sinal de que houve amor. A ausência é prova de que houve presença. O luto, de certa forma, acaba celebrando o vínculo que existiu. Exatamente, e por mais dolorosas que sejam, as perdas nos forçam a olhar para dentro. Elas podem sim impulsionar crescimento, resiliência. Com o tempo, e isso varia muito para cada um, a ferida pode cicatrizar, pode dar lugar à gratidão pelo que foi vivido, aprendido, amado. A mensagem que fica é que as despedidas nos moldam, não precisam nos destruir. Elas nos ensinam a valorizar a vida enquanto ela acontece e, paradoxalmente, abrem espaço para algum novo surgir.
Toda perda abre uma fresta para o futuro. E como lidar com essa montanha-russa emocional que é a vida? O texto fala de alegria e tristeza como duas faces da mesma moeda. Não dá para ter só uma. Pois é, a vida tem sol e tem chuva. Tentar viver numa felicidade constante, sem espaço para tristeza, é uma ilusão. E uma ilusão que cansa, né? A tristeza não é um defeito, não é uma falha. É parte da condição humana. E olha que interessante, tentar aprisionar a alegria, querer que ela dure para sempre, também faz com que ela escape. A tristeza, por mais difícil que seja de atravessar, pode nos levar a profundezas importantes sobre nós mesmos. Chorar sozinho, às vezes, é o que reorganiza a casa por dentro, sabe? Dá clareza. Faz sentido. Mas a gente tem muito medo da tristeza, né? Culturalmente, ela é associada à fraqueza. Engole o choro, bola pra frente, seja forte. Só que reprimir a tristeza pode acabar causando outros problemas. Ansiedade, insônia, até doenças físicas. E por outro lado, tem essa pressão pela alegria de vitrine, né? Especialmente nas redes sociais. Um padrão inalcançável que só gera mais frustração. A verdadeira alegria, muitas vezes, é bem mais simples. Um almoço em família, um dever cumprido. O ponto fundamental, eu acho, é entender que alegria e tristeza não são inimigas. São mais como irmãs siamesas, talvez. Uma revela a outra. Sem sombra, a gente não percebe a luz. Sem sentir a dor, como a gente saboreia o riso de verdade. A chave não é tentar eliminar uma ou outra, mas aprender a dançar com ambas. Acolher a tristeza quando ela vier, ouvir o que ela tem para dizer e celebrar a alegria sim, mas sem a ilusão de que ela será eterna. O equilíbrio está nesse movimento constante, nesse pêndulo. O tempo, outro personagem central nessas reflexões do texto. Ora parece nosso maior aliado, ora nosso adversário. Ele leva embora a infância sem pedir licença. Traz os fios brancos, mas também dá a chance de recomeçar, né? Totalmente. E a nossa percepção dele é muito louca, né? Voa quando a gente está feliz, se arrasta quando a gente está sofrendo, tempo do relógio versus tempo da alma, e a gente cai muito fácil na armadilha da espera. Ah, quando eu me aposentar, quando os filhos crescerem, quando eu tiver dinheiro, a gente adia a vida esperando um quando ideal que raramente chega. O exemplo do jovem músico que ficava adiando o sonho pela estabilidade é ótimo. Ele percebeu que era o uso do tempo presente que abriu o caminho. Começar pequeno agora já era realização. O que importa é o uso que a gente faz do tempo que tem. E tem aquela questão da cura que o tempo traz, né? Não que ele apague as memórias, mas parece que suaviza as dores. Permite carregar o passado de um jeito menos dilacerante. Sim, o tempo ensina a gente a conviver com a saudade, por exemplo. A memória fica, o amor fica, mas a dor aguda pode diminuir. No fim das contas, o tempo em si é neutro. É a nossa relação com ele que o transforma em amigo ou inimigo. Habitar o agora, estar presente, parece ser o segredo para fazer as pazes com ele. Mindfulness, gratidão, pausas conscientes, tudo ajuda. E as decisões? O texto coloca elas num lugar crucial, desde as micro-escolhas do dia a dia até as grandes viradas na vida. E como pequenos gestos podem ter impactos enormes. É verdade. E o medo de errar? Nossa, como ele paralisa a gente. Ficamos esperando uma certeza absoluta que simplesmente não existe na vida real. Decidir é, por natureza, correr riscos, é assumir consequências. Escolher um caminho significa, inevitavelmente, abrir mão de outros. E a ironia é que não escolher também é uma escolha, né? A escolha da imobilidade, da estagnação. Muitas vezes, a indecisão que se arrasta é pior do que tomar uma decisão e errar. Total. A vida acontece nas ações, né? Não nas intenções que ficam guardadas. E como pequenas decisões podem iluminar o dia. Um sorriso, um telefonema inesperado e as grandes decisões, claro. Casar, ter filhos, mudar de país, encerrar um ciclo. Elas redefinem nossa trajetória, quem a gente é. O ponto-chave que o texto traz, eu acho, é confiar na nossa capacidade de lidar com os resultados, sejam eles quais forem. O erro faz parte do aprendizado de decidir. E alinhar as escolhas,
com os nossos valores mais profundos pode dar uma direção, sabe? Mesmo que a dúvida não suma completamente. Cada decisão é uma chance de ser autor da própria vida. Interessante também como o texto valoriza o silêncio, algo tão raro hoje em dia com tanto barulho por todo lado, e aponta que muitas respostas podem estar escondidas justamente ali, no silêncio. Sim, silêncio pode ser um espelho muito poderoso. Ele reflete o que a gente ignora em nós mesmos. Medos, saudades, desejos não realizados, dúvidas. A gente evita o silêncio porque ele pode ser desconfortável, né? Mas é nesse desconforto que muitas vezes mora a chance de clareza, de transformação. E não é só o silêncio individual, de ficar sozinho. Tem o silêncio compartilhado também. Estar junto de alguém querido, em silêncio, pode ser um sinal de profunda intimidade, de conexão que não precisa de palavras. E ele pode ser usado como ferramenta consciente também, né? Como o exemplo de contar até 10 antes de reagir numa discussão. Um silêncio que protege a relação do desgaste de palavras ditas no calor do momento. Com certeza. Mas é importante fazer a distinção, claro. Existe o silêncio que nutre, que abre espaço, e existe o silêncio que fere, que sufoca, aquele usado como punição, que impede o diálogo. São coisas bem diferentes. Mas, fundamentalmente, a ideia é que acolher o silêncio externo é um convite para a gente acolher a si mesmo, para conseguir ouvir a nossa própria voz interior em meio a tanto ruído externo. É um ato de coragem, na verdade. E a relação entre sonhos e realidade. Sonhar é fundamental, a gente sabe. Mas como lidar com os limites, com os imprevistos que a vida traz? O texto faz uma distinção que eu acho muito útil entre sonhar e fantasiar. A fantasia pode prender a gente num mundo idealizado que nunca chega. O sonho, por outro lado, deve impulsionar a ação no mundo real. O exemplo do músico aspirante que começa pequeno, dando aulas, fazendo vídeos, ele está transformando o sonho em realidade através de passos concretos, possíveis. Não é diminuir a grandeza do sonho, entende? É construir a ponte até ele, tijolo por tijolo, com ações realistas, com disciplina. A pergunta-chave é: o seu sonho te move para agir ou te paralisa na fantasia? Legal essa distinção. E para a gente ir finalizando, o material também traz algumas ideias mais práticas, né? Fala sobre gratidão, por exemplo. Sim, a gratidão vista não como um sentimento passivo, mas como um exercício ativo, mental e emocional. Não é para negar as dificuldades de forma alguma, mas é para treinar o olhar a reconhecer também o que há de bom, os apoios que a gente tem, as pequenas alegrias do dia a dia, a sugestão de ter um diário simples. Sabe, anotar 3 coisinhas no fim do dia pelas quais você é grato. Ou expressar ativamente o agradecimento a alguém. Mandar uma mensagem, dizer pessoalmente. São formas de cultivar essa perspectiva. E as pesquisas em psicologia positiva mostram que isso está ligado a maior bem-estar, menos ansiedade, mais resiliência. Interessante. E sobre propósito? Parece que a ideia não é buscar uma única coisa grandiosa que vai definir nossa vida inteira. Exatamente. Esquece aquela pressão de encontrar o seu propósito como se fosse um tesouro escondido. O propósito pode, e muitas vezes está, nas pequenas ações diárias que têm significado pra gente. Ajudar um colega no trabalho, preparar uma refeição com carinho, dedicar tempo a um hobby que te faz bem, cuidar de si mesmo. Tudo isso pode ser fonte de propósito. É um processo de descoberta contínua, sabe? Muito ligado ao como a gente vive, muito mais do que a um único o que espetacular. Alinhar nossas ações do dia a dia com nossos valores, aquilo que nos faz sentir vivos, que nos energiza, é aí que reside o verdadeiro sentido, muitas vezes. É mais sobre construir do que encontrar pronto. Entendi. E por fim, o texto fecha refletindo sobre o futuro. Como uma herança que a gente deixa, construída agora no presente. Sim, a ideia de que a gente subestima demais o poder dos nossos pequenos gestos cotidianos. Ensinar valores pelo exemplo para os filhos, praticar empatia no trabalho, cuidar do lixo que a gente produz, ter uma conversa honesta, tudo isso compõe um legado que a gente deixa no mundo, no nosso pequeno círculo.
Mesmo que a gente se sinta impotente diante dos grandes problemas do mundo, a gente sempre tem um círculo de influência. As nossas escolhas e ações de hoje são literalmente as sementes do amanhã que a gente planta. Então, fazendo um balanço de toda essa nossa conversa, o que fica, o que emerge dessa exploração tão rica das coisas da vida? Olha, eu acho que emerge um convite muito forte a viver com mais presença, sabe? Com mais atenção aos detalhes, às nuances, reconhecer que a gente é moldado tanto pelas alegrias quanto pelas dores, que os relacionamentos são absolutamente fundamentais e que a gente tem sim uma capacidade imensa de aprender e crescer com cada experiência boa ou ruim. É entender que somos autores da nossa história, que podemos usar as lições do passado, viver o presente com mais consciência e construir um futuro que esteja alinhado com o que a gente realmente valoriza. A vida se revela muito rica justamente nessas pequenas coisas aparentemente banais. Perfeito. E para deixar uma última provocação no ar, para quem nos ouve refletir, o material todo foca muito nesse olhar para dentro, né? Em processar o que a gente viveu. Mas será que uma das coisas da vida mais profundas não é, além de viver e refletir sobre isso, o ato seguinte de compartilhar essas reflexões, de conectar esse nosso mundo interior com o mundo dos outros, transformando o que era um significado só pessoal em algo que pode gerar entendimento mútuo, conexão? Fica aí a reflexão.